a segunda parte do nosso mini treinamento, que é o nosso manual administrativo e do sistema Dynamis. E eu sempre tenho que repetir, porque talvez não, nessa segunda esfera, que é contínua, né, de conhecimento, que é a administrativa, que é guiada pelo Espírito Santo, e eu não sou religioso, que é guiado pela Bíblia, e eu não sou religioso, que é guiado pela vida espiritual, e eu não sou religioso. Eu repito isso porque quando eu comecei há 35 anos atrás, eu comecei sendo levado pelo conhecimento da sociedade. Em termos de administrativo, tem escolas de administração, né? Meu filho se formou em administração de empresas e tem todo um roteiro. E se você colocar no Google, tem muito conhecimento sobre administração de empresa. E nós nunca guiamos a nossa empresa muito alinhado com esse sistema administrativo. Isso nos pareceu, hoje nos parece óbvio, porque a administração hoje para nós está ligado a lembrar que Deus colocou Adão no paraíso não, no Éden, enfim, criou Adão e falou para ele governar, administrar, administrar as coisas que Deus deu para ele. Deus não deu uma faculdade de administração para ele administrar. Como que ele então administraria? E ele administrou bem? Bom, ele administraria sendo guiado por Deus, pelo Pai, pelo Criador. Ele tinha um relacionamento com o Pai. Mas à medida que ele não obedeceu ao Pai, ele cortou. E aí ele começou a fazer as coisas da cabeça dele. A primeira coisa é desobedecer ao Pai, é desobediência. Né? E com isso a raça humana ficou contaminada pela ausência de Deus. Com Jesus Cristo isso é possível para quem escolhe a vida em Cristo, restabelecer o espírito, que é a forma de falar com Deus, de se relacionar com Deus, e, portanto, é a forma de ser conduzido na administração. E eu, quando montei a Dynamis, mais de 35 anos atrás, vamos pôr assim, né? Eu era um filho de Deus, um nenê espiritual. Era um nenê espiritual. E hoje eu me acho um adolescente espiritual, mas hoje eu já venho a público e gravo. E mesmo quando começamos a empresa, nós tínhamos 10 mandamentos, que nós vamos falar dele ainda, e eu também pensava no sistema assim, quer dizer, cartesiano de administração, né? E hoje tenho certeza que isso está errado. Está errado perante a vontade de Deus. Está errado perante o que eu ouço do Espírito Santo. Então, o nosso manual, a palavra manual, né, ela eu vou deixar aí porque é uma história importante para a minha vida, para o meu aprendizado. Mas, na verdade, a gestão ela só pode ser adequada se atender à vontade de Deus. Então, o sistema Dynamis, como eu tive um novo nascimento aos 19 anos, antes de montar a empresa, bem antes, né? Eu fui dirigido pelo Espírito Santo. Isso que eu estou testificando aqui. E o nosso sistema, então, qual é a função minha, espiritualmente falando? Que eu ponho no plano horizontal através da Academia Dynamis em treinamento. Academia é treinamento. Treinamento é o quê? Do tema, engenharia civil geotécnica, com a gestão, que é uma gestão guiada pelo Espírito, cujo cabeça é Jesus Cristo, e tanto eu, como aqui a academia, e como a empresa Dynamis, que tem cerca de 35 anos,
vem dia a dia metamorfizando-se, mudando, melhorando, evoluindo. E essa evolução vem do forjar de Cristo em mim. Então, o sistema é produtivista, cristão verdadeiro e produtivista. Então, tive e tenho muitos problemas com relação a dizer para a pessoa, para ela entender o sistema produtivista. Nós definimos um valor de referência da pessoa. Sim, qual que é o valor de referência daquela pessoa no mercado? Ela é, no mercado, correspondente a um salário mínimo, é correspondente a 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, então é um valor de mercado. O valor do mercado é uma referência. É uma referência para atribuir para ela um valor horário. Para poder o quê? Para poder ela medir a sua produtividade. Porque o produto nosso, no plano horizontal, é tempo vezes o valor de mercado. O tempo vezes o valor de mercado dá o valor do produto. Nós temos que pagar por produto. E eu digo que nós temos o produto de gestão e temos o produto de venda. No produto de venda, nós temos o custo da gestão. Daí que aparece um fator chamado K, markup. Eu tenho que ter o custo vezes o markup, que são os custos da empresa, a margem de lucro, para ter o preço de venda. Pagar os impostos, contador, advogado, TI, enfim, custos fixos estão no K. Então é muito importante a gente buscar o parceiro, que é o cara que faz o produto, sobre a qualidade e a gestão de produção e a gestão de qualidade dada por nós. Eu, como assessor geotécnico, eu tenho que ver exatamente as duas componentes, que é o prazo e a qualidade do produto. E assim eu tenho uma equipe de empresas contratadas, de empreendedores, porque nós fomentamos o empreendedorismo em cada pessoa, e cada pessoa tem uma função. E eu, como assessor, vejo essas funções e contrato essas funções. De tal forma que haja, como no corpo de Cristo, uma série de funções que se interagem em comunhão. Então, a gente está pegando o que a gente olha na Bíblia e está colocando no empreendedorismo, agrupando empreendedores com funções diferentes, procurando a comunhão, e a comunhão tem que ser em Cristo, na Trindade, e o inimigo, é lógico, que assola-nos, impedindo que nós tenhamos êxito. Ora, não foi a mesma coisa que foi feito com Jesus Cristo, que veio, que encarnou para anunciar o reino dele, que é um reino espiritual, e o espiritual é mais real que o real, porque o real é natural, e nós estamos falando de um reino que é sobrenatural. Por isso que as pessoas não entendem, porque elas ficam no plano natural, não compreendem o sobrenatural. E muitos que me ouvem e desligam o computador, saem do nosso canal, porque acham que a gente é louco. Ora, João Batista também acharam que ele era louco, ele foi decapitado. Entre tantos outros homens bíblicos. O próprio Jesus Cristo. Então, ser cristão não é viver o mar de rosas aqui. Ser cristão é carregar espiritualmente uma cruz. Então, de repente, o próprio cônjuge, os próprios filhos, o próprio sócio, o próprio amigo, são essas cruzes, por causa do relacionamento. Então, a administração para nós é relacionamento, que eu tenho que colocar a questão bíblica numa forma prática, natural.
sendo conduzido pelo sobrenatural. E a sociedade vai atacar, porque ela não compreende o sobrenatural, como atacou Cristo, Paulo, Pedro, tantos outros. É isso, senhores, que eu tinha para conversar hoje. Você vê que hoje eu nem mudei de slide, porque a gente está numa metamorfose, como todo cristão é, sendo transformado todo dia, né? E eu estou feliz por estar avançando nessas mudanças e ouvindo o Espírito Santo e corrigindo meus erros. Graças a Deus, né? Eu erro todo dia. Pior aquele que não tem a graça de Deus e acha que não está errando. Esse está caminhando para os lagos de enxofre. Bom, vamos então para a terceira parte nossa aqui, do nosso mini treinamento, que agora a gente vai entrar com o estudo da vida espiritual, que é o mais relevante, que leva a entender e viver nessa vida sobrenatural que dizia há pouco, e ser guiado, então, pelo Espírito Santo, que causa transformação na nossa mente, no nosso caráter, na nossa conduta.